Olá, tudo bom? Boa tarde. O Botafogo vinha de uma sequência de 2 vitórias e já começava a pensar na parte alta da tabela. Na última rodada isso acabou sendo interrompido, mas ainda assim a posição ali mediana tá assegurada. Como é que vocês viram isso, né? De repente sentir a possibilidade de pensar mais alto na tabela do Brasileiro e agora dar um passo para trás ou dar uma parada, digamos assim, né, durante essa rodada? Como é que vocês trabalharam isso? Olha, o nosso pensamento continua o mesmo. O nosso pensamento é de atingir a Libertadores. Infelizmente, o Campeonato Brasileiro é muito nivelado, é um nível muito alto. Então, é coisas que acontecem no futebol. Às vezes você ganha, às vezes você perde, às vezes você empata. Isso é coisa natural, mas o nosso pensamento continua ainda na Libertadores. Isso é o desejo de nós jogadores, um desejo também do clube. Então a gente, infelizmente, perdemos esse jogo que nos possibilitaria chegar mais em cima ainda na tabela, mas infelizmente aconteceu. Agora temos que trabalhar bastante, fazer um grande jogo na segunda-feira. Queria que você comentasse também a discussão que houve entre Cícero e Gilson, já com o Botafogo perdendo por 2-0. A gente, né, todo mundo viu que foi um momento ali mais acalorado, foi preciso que os colegas separassem, apartassem os dois. O que aconteceu ali e o que já foi conversado depois disso? Se é que já tiveram tempo de conversar e se acertar com relação àquele episódio? Olha, isso é uma coisa praticamente natural durante o jogo. Isso não é uma coisa fora do comum. Durante o jogo ali, você vai cobrar seu companheiro, que você está querendo ganhar o jogo, está querendo... Às vezes você quer ter a posse da bola, mas ele preferiu dar o passe para o outro companheiro, que achou que estava melhor posicionado. Isso é uma coisa normal de jogo, que durante o jogo ali, na adrenalina, não tem como você pedir o companheiro por favor. Às vezes você fala um pouco mais com o tom de voz alterado. Isso é uma coisa normal, isso não é uma coisa que vai atrapalhar o bom ambiente que a gente tem aqui, o comando que o Barroca tem sobre nós jogadores. Então isso já foi tudo resolvido e aqui dentro o clima é muito bom, é um grupo muito trabalhador. Então isso é uma cobrança normal de jogo, nada fora do comum. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. A gente sabe que vocês sempre entram em campo para vencer, né? Ainda mais um jogo fora de casa contra o Corinthians, poderia colocar o time no outro patamar no campeonato. Mas considerando até que vocês vinham de 2 vitórias seguidas, uma derrota fora de casa para o Corinthians não parece ser algo fora do normal, assim, né? Considerando os jogos anteriores, era algo que não fugiu muito do planejamento para os últimos jogos de vocês, assim? Cara, como você disse, perder para o Corinthians fora não é o resultado de deixa crise no elenco, mas é um jogo que a gente sabia que tinha condições de ganhar o jogo lá. Infelizmente, às vezes as coisas não acontecem da forma que a gente quer. Óbvio que queríamos muito ter ganhado o jogo, ter figurado ainda mais na parte de cima da tabela, mas é um tropeço que não é também para você também se sentir menosprezado, também se sentir muito para baixo. O Corinthians é uma grande equipe, tem um grande treinador, então nós fomos lá para ganhar e infelizmente não conseguimos. Então a gente tem que levantar a cabeça, pensar no próximo jogo, dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor, para a gente fazer um grande jogo e conquistar esses 3 pontos. Como que vocês encaram a campanha do Botafogo até esse momento no Campeonato Brasileiro? A gente já está aí quase no fim do primeiro turno, né? Quase metade do campeonato já foi, e o Botafogo está ali em 8º, 9º, naquela primeira metade ali da tabela, com possibilidades, como você falou, de pensar em brigar por vaga na Libertadores. Muita gente diria que o Botafogo no começo do campeonato ia estar brigando mais embaixo, né? Vocês sentem que estão fazendo um bom campeonato e, de certa forma, quebrando essa expectativa? A gente está fazendo um bom campeonato, sim. Temos potencial para estar mais em cima na tabela, sabemos disso, sabemos que temos algo a melhorar também. Então, eu creio que a gente tem feito um bom campeonato, mas que podemos evoluir ainda mais, né? Então, a gente fica nessa expectativa dessa evolução, continuar progredindo a cada dia, para a gente entrar ali na zona da Libertadores, para a gente garantir o nosso objetivo no final do ano. Gabriel, boa tarde. Boa tarde. A gente sabe que não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro, mas o jogo de segunda-feira ainda falta bastante, mas é o tipo da partida que não dá para negociar o resultado, né? O Botafogo tem que se fechar, tem que conversar.
para conseguir esse resultado? Já começou o planejamento? Assim, lógico que hoje é o primeiro treino, acredito que vocês nem conversaram ainda, os companheiros e o treinador, mas o que vocês já pensam já para a partida de segunda-feira? Olha, já temos plena convicção que será um jogo muito difícil. Sabemos que a Chapecoense enfrenta um momento difícil, mas também está vindo de uma vitória importante agora no Clássico contra o Avaí. Então eles estão vindo motivados e o Botafogo também, né? Porque nós tivemos esse tropeço aí, a confiança vai lá embaixo. Claro que não, temos convicção do que nós temos feito e tudo aquilo que temos que melhorar também. Temos plena consciência disso. Então a gente espera um jogo muito difícil, muito equilibrado, para a gente fazer um grande jogo. Deixa eu fazer aqui. Gabriel, e só mais uma questão. Em relação à saída do Jonathan, eu sei que ele não era mais titular, mas foi um jogador que, a exemplo do que aconteceu contigo, jogou bastante no início da temporada, mostrou potencial, o quanto vocês perdem e o quanto o Lucas Barros pode substituí-lo à mesma altura, já que fez bons jogos na base, no próprio profissional, já jogou como atacante, mas é lateral esquerdo. Faz a análise desses dois garotos, por favor, e em relação à perda desse jovem. Olha, se eu não me engano, o Botafogo não oficializou ainda, né, a saída do Jonathan. Mas creemos também que ele deva sair. Mas isso aí é uma perda significativa, né? Que é um menino jovem, mas com muito talento. Nos ajudou muito no período que ele estava titular. E no período também que ele estava na reserva, que ele entrou nos jogos. Então ele entrou muito bem. Contra o Fluminense, se eu não me engano, ele deu um belo cruzamento para o gol do Alex Santana. Então, que se acontecer dele ir, foi bom para ele, bom para o clube, que ele vai, seja feliz, que possa dar continuidade na sua carreira. E temos que falar também, como você disse, do Lucas Barros. É um menino que está surgindo, é um menino que tem um potencial enorme. Se eu não me engano, no jogo contra o Vasco, ele entrou ali na linha da frente, né? E foi muito bem. Então, temos que dar total confiança para ele no momento que for oportuno para ele entrar nos jogos. Temos certeza que ele vai dar conta do recado. Gabriel, boa tarde. Boa tarde. Vai enfrentar a Chapecoense na segunda-feira, o Botafogo, e a Chape tem o Everaldo, um dos artilheiros do campeonato. Como é que vocês vão estudar aí durante essa semana para poder neutralizar esse jogador que é, sem dúvida nenhuma, um dos destaques aí desse campeonato brasileiro? Você tocou até num ponto importante. Eu estava assistindo o jogo do Chapecoense com o Avaí, justamente estava analisando o jogo dele. Ele não é um atacante de referência, ele é um atacante que movimenta muito, que tem uma boa finalização, ele é muito rápido, então a gente vai, durante essa semana aí, vai estudar bastante, não somente ele, mas toda a equipe da Chapecoense, para a gente fazer um grande jogo. Gabriel, voltando naquilo que eu falei, né, sobre a campanha do Botafogo e, de certa forma, até superando a expectativa de algumas pessoas que diriam que o Botafogo estaria pior no campeonato, o que você acha que tem sido mais importante para o Botafogo estar fazendo a campanha que está fazendo, de estar ali na primeira metade da tabela de classificação? Qual seria o ponto que está fazendo mais diferença para vocês fazerem uma boa campanha? Eu creio que é o trabalho, é a convicção daquilo que o Barroca tem proposto para nós jogadores. Então, eu creio que é isso. É um time que você vê que mantém a posse de bola, é um time que joga com coragem. Você vê que jogamos contra uma grande equipe, contra o Corinthians, mas é um time que tem coragem de sair jogando, de tentar buscar o gol. Sabemos que temos que melhorar nesse ponto, é óbvio que temos que criar mais chances de gols, isso fica muito nítido, mas eu creio que é isso, é a coragem, é o trabalho que está sendo muito bem feito. Gabriel, você está falando agora que estava vendo o jogo entre a Chapecoense e o Avaí, que foi na folga de vocês ganharam 2 dias de folga aí. É uma coisa sua, um dever de casa que o Barroca pediu? Como é que você costuma acompanhar, já de olho no próximo adversário? De onde veio isso? Não, veio particularmente, foi de mim mesmo, porque eu estava em casa e vi que ia ter o jogo da Chapecoense e, consequentemente, era o nosso próximo adversário. Então, eu falei assim, vou parar aqui 2 horinhas do meu dia aqui para poder observar, porque às vezes é uma finalização de perna direita, uma finalização de perna esquerda que o atacante ele faz ali. Às vezes é um lance que acontece no jogo que você consegue evitar um gol. Então, eu tirei essas 2 horinhas do meu dia para poder acompanhar esse jogo. Só para fechar, você
na resposta sobre a saída do Jonathan, falando um pouquinho sobre o Lucas Barros, você falou é importante dar força para o menino novo. Eu queria que você falasse de outros 2 meninos novos, o Lucas Campos e também o Juan, que acabaram dando um gás no time do Botafogo quando entraram na última partida e podem ser alternativas aí para que o Botafogo chegue mais ofensivo, consiga chegar ao gol. Fala um pouquinho desses 2 reforços de segundo tempo, né? Desses meninos novos que ajudaram vocês na última rodada. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom você ter 2 jovens talentosos, né? 2 jogadores da base, muito novos ainda. Então é muito bom você ter essa opção. Você vê que ele entrou no jogo na Arena Corinthians contra o Corinthians em São Paulo e eles entraram mostrando tanta personalidade, né? Então isso é muito bom. É bom para o Botafogo, é bom para o professor Barroca também, que tem aquela duvidazinha na cabeça. Então temos que ter paciência também com os meninos. Não adianta quando eles fizerem também um jogo mais ou menos razoável, não podemos queimá-los também. Então é importante isso, a gente ter essa paciência e também dar total confiança para eles, que quando eles entrarem no momento oportuno do jogo, ou também quando entrarem titulares, eles possam ter total confiança nossa e com certeza tem total confiança da comissão técnica também. Beleza?